Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Historiador Rafael Castro. Não esquecendo que você também pode nos seguir no Instagram, no perfil rcastro1978. Hoje nós vamos falar sobre um historiador chamado Mark Bloch, entendendo as suas principais ideias e a sua importância para que nós tenhamos uma melhor compreensão do que é a história como uma ciência. O Mark Bloch foi um historiador francês que viveu no início do século XX, e uma das suas grandes obras foi justamente fundar a chamada Escola dos Análises, que ele não fundou sozinho, ele vai fundar com um outro historiador chamado Lucien Febvre. Essa Escola dos Análises é muito importante porque ela começa, na verdade, a dar uma outra noção, uma outra ideia de fontes históricas, ampliando, na verdade, o conceito de fontes históricas. Nessa época, no início do século XX, era muito comum as pessoas enxergarem, perceberem como fontes históricas apenas documentos escritos, e não qualquer documento escrito, documento oficial escrito especialmente pelos governos. É importante nós destacarmos que o Mark Bloch ele vai participar da resistência dos franceses ao nazismo. Como assim, Rafael? A França ela vai ser invadida pelos nazistas durante a chamada Segunda Guerra Mundial. E nesse momento o Mark Bloch vai ser preso, porque ele participava dessa resistência, e executado no ano de 1944, já no finalzinho da chamada Segunda Guerra Mundial. O Mark Bloch ele tem como grande importância também o fato de ele ter escrito esta obra aqui, Apologia da História. É justamente nessa obra que o Mark Bloch vai colocar uma ideia muito interessante com relação à história, à ciência-história. Nessa busca de entender o que é história, que essa é a grande pergunta que a gente vai lançar aqui, nós vamos conseguir discutir, na verdade, dois aspectos. O que é essa história como ciência para os estudantes e o que é essa história como ciência para o historiador. Eu falo muito sobre isso com meus estudantes, especificamente do 6º ano, sobre a ideia deles do que é a história. Muitos vão me dizer que a história é uma ciência, tudo bem, mas eles vão dizer que a história é uma ciência que estuda coisas antigas, que estuda o passado, ou que estuda o tempo. Essa é uma noção muito comum entre os estudantes, não apenas do 6º ano, mas também de outras séries do ensino fundamental e também do ensino médio. A história, na verdade, ela é sim uma ciência, mas o historiador, que é o profissional qualificado para falar sobre história, ele vai dizer que a história ela é uma ciência que estuda a ação do ser humano no tempo. Não é uma preocupação com o passado, não é uma preocupação com o tempo, uma preocupação com coisas antigas, uma preocupação como o ser humano vem agindo ao longo do tempo. E o que é que nos vai fornecer essas informações? As fontes históricas. Nós temos aqui no canal Historiador Rafael Castro uma aula, na verdade não, 2 aulas que falam especificamente sobre fontes históricas. Um grande abraço a todos e a todas e vamos voltar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!